Muito bem, pessoal, chegamos dessa vez noturnicamente no Monza Experience, que é um canal, como você sabe, exclusivo para falar besteiras de carro velho do tipo Monza. É isso aí. A gente aqui comenta várias coisas, mas o mote do canal, ou seja, o objetivo dele, a razão de existir, é porque a gente anda em 2023 com esses carros velhos, modelo Monza, fabricados lá pela General Motors, também chamada de Chevrolet aqui no Brasil, num período grande. Foi de 1983 o primeiro lançamento como veículo, o primeiro veículo mundial, até 1996. Então foi o Monza acabou sendo um carro que talvez guarde uma das médias mais longas que existem. Pois bem, obviamente diferente de outros modelos que andaram muito mais, sobreviveram muito mais. Por exemplo, o Fusca da Volkswagen, que ficou muito tempo, a Kombi, o Volkswagen Gol, que teve a sua última edição após várias atualizações, e outros mais. Mas o Monza também, na sua época, acabou sendo um carro de sucesso. Motivo desse sucesso é porque justamente ele vendeu bastante, especialmente para a classe média. Era um carro claro, mas era um carro para uma classe média que estava ávida ou desejosa de veículos mais modernos, que já estava conseguindo consumir algum tipo de informação que naquela época não era tão comum, né? Como não tinha internet, não tinha nada disso. Então eles viam alguns lançamentos quando viajavam para fora ou em algumas poucas revistas assim especializadas, automotivas, e falavam: nossa, quando é que a gente vai ter alguma coisa parecida com esses veículos modernos europeus, né? Porque o americano já era um modelo um pouco diferente, veículos mais beberrões, V8s e tudo mais, nunca ninguém imaginou. Foram pouquíssimas as iniciativas no Brasil de veículos com motores grandes, muita litragem. Nós somos um país pobre, pagar gasolina aqui não é a mesma coisa que pagar gasolina para o americano. Então esses modelos beberrões americanos, essas banheiras, tiveram seu sucesso ou alguma coisa na década de 50 no Brasil e depois morreram, né? Não houve mais nada além disso. Porém, me ferrei. Porém, o modelo europeu aí muda tudo. O europeu já era um modelo mais, não vou dizer refinado, mas era um modelo onde se gastava menos, motores geralmente 4 cilindros. O carro europeu, até pela cultura do local, pelo tamanho das ruas europeias, muitas ruas pequenininhas, então era inimaginável você ter um Cadillac V8 para andar na Inglaterra. Imagina um Cadillac V8, aquela banheirona de 5 metros, 6 metros, trafegando pelas ruazinhas parisienses. Não existe. Então a nossa origem, a nossa história, melhor dizendo, automotiva, ela acaba sendo influenciada pelo tamanho dos carros, muito mais talvez pela Europa do que propriamente pelos americanos. De qualquer forma, o Monza foi isso. A Chevrolet, uma empresa americana da General Motors, mas fez uma encomenda para um veículo mundial, mas que seguisse os padrões, e não eram os americanos. Então foi feito pela Opel, alemã, o projeto do Opel Ascona. Opel é a Chevrolet lá, Opel Ascona. Fizeram um produto que foi o Monza, exatamente o mesmo carro. Claro, mudam nos 5 países onde foi lançado: Brasil, Alemanha, Austrália como Holden, Japão como Isuzu e tal, Argentina, Uruguai. Então o que muda na verdade são as legislações de cada país, né? Então isso faz com que num lado você tem que ter espelho de um jeito, enfim, coisas desse tipo. Outra coisa, a motorização. Opções são diferentes muitas vezes de um país para outro. Por exemplo, nesse caso da Opel, eles tiveram lá um V6, aqui nunca existiu. Enfim, essas são as particularidades de cada região, mas o projeto, o design, o chassi foi desenhado pela Opel. Então é isso que a gente faz aqui. A gente anda com esses carros velhos do tipo Monza no Brasil, e falamos não sobre carro, sobre outras coisas. Eventualmente aqui nesse canal você vai ter algumas situações que envolvem mecânica dos Monzas. Por quê? Porque os nossos 3 Monzas passam, obviamente, por manutenção, como qualquer carro. Então nessa hora a gente está lá, filma. Então basicamente a minha rotina aqui toda vez que eu entro no Monza e vou para algum lugar, é muito raro que eu não filme, nem que seja por alguns poucos minutinhos. Então é bem raro. Normalmente eu falo alguma coisa e tal. Falo um pouco de atualidades. Sim, eu vivo num mundo como todo mundo. Então as atualidades
as notícias mais importantes muitas vezes acabam afetando todos. Então eu comento alguma coisa, dou a minha opinião, mas de novo, continua sendo a minha opinião. Aqui não é o certo ou é o errado, é a minha opinião. Salvo casos muito específicos onde não é a minha opinião. Basicamente é uma informação muitas vezes que já está completamente validada por técnicos ou pela ciência ou pelo que for, e aí eu meio repito. Então nessa hora, para quem discorda, desculpa, vai estudar primeiro e depois vem discutir. Então aí também não dá para ficar aguentando maluco. A mesma coisa que tá argumentando aqui que é o terra plana. Cara, vai ser planista no raio que o parta, vai aprender, vai começar da física básica, da 5ª série, da 4ª série do ginásio e depois vem falar alguma coisa, né? Porque aí não há argumento contra a ignorância. Mas de qualquer forma, outras opiniões aí são partidárias, né? Cada um tem a sua. Bom, de qualquer forma, uma outra coisa que eu sempre coloco alguns objetos chamados chiquemente de vintage, mas na prática objetos velhos, e que a gente que é velho acaba muitas vezes meio que colecionando ou tendo, etc. Exemplos do que eu estou falando: os toca-fitas, né? Então, aparelhos de som antigos, toca-fitas ou tape decks, né? É a forma mais chique, mas é o toca-fita. Eu gosto e acabo usando. Então muitas vezes eu acabo comprando esses decks e trago aqui algumas dessas informações. Tem 2 episódios aqui nesse canal, já mais antigo, acho que eu posso colocar aqui na descrição, no link. Um deles eu falo do primeiro gravador portátil que eu conheci na minha vida, do meu pai, que depois ficou sendo o meu, que era um National Panasonic japonês, comprado antes de eu nascer, e que foi o aparelho que meu pai inclusive gravou em casa brincadeiras da minha mãe comigo, etc, quando eu tinha talvez 3 anos de idade, ou até menos. Meu irmão praticamente não sabia nem falar e por aí foi. Isso nos começo dos anos 70, né? Eu sou de 71. Depois disso, eu fiz um episódio sobre o Walkman 2 da Sony. Foi um episódio legal, eu pesquisei um pouco sobre o Walkman 2 da Sony, o desafio do Akio Morita, então fundador e presidente CEO da Sony, no desafio de transformar a música como algo portátil. Quer dizer, a fita cassete já era algo extremamente portátil, uma invenção da Philips holandesa da década de 60, que se popularizou no mundo e padronizou a forma de escutar música de forma portátil em todos os lugares. A fita cassete foi sucesso mundial. E o Akio Morita fez um episódio sobre o Walkman 2 porque ele conseguiu miniaturizar o equipamento. Então, em vez de andar com um equipamento grande para tocar a fita, você podia usar o equipamento pequenininho do tamanho de uma caixinha de fita cassete para você colocar no bolso. É o precursor do iPod depois das músicas digitais. Naquela época não existia música digital, mas foi a primeira vez o Walkman que você conseguiu colocar realmente no bolso uma música portátil que você fazia a playlist na sua casa, no caso com a fita cassete. Então eu tenho uma paixão por fitas cassetes desde que eu me conheço por gente. Conservo isso hoje em dia como brincadeira, né? Obviamente que ninguém necessita de fita cassete para ouvir música. Tem jeitos muito mais nobres, muito mais modernos, muito mais baratos e muito menores e com qualidade de som infinitamente maior do que fita cassete. Mas como brincadeira, a gente acaba fazendo isso. Então, eu tenho lá em casa alguns desses tape decks, esses equipamentos. O primeiro deles, vou soltar a foto aqui, é o SS7000, né? O SS7000 era da metade da década de 70. Foi uma época quando as pessoas começaram a comprar e os fabricantes começaram a oferecer para o público brasileiro equipamentos que reuniam 3 facilidades em 3 em 1. Que era o quê? O rádio, AM, FM, que era forte, o toca-discos, ou a vitrola, enfim, o toca-discos, o LP, o long play, e também o toca-fitas. E ele permitia a conexão. Então, naquele mesmo equipamento, um único equipamento, você tinha as 3 entradas de mídia e você poderia gravar de uma para outra. No caso do rádio para fita cassete ou do toca-discos para fita cassete. Mas se você interligasse aquele aparelho, porque ele tinha uma série de entradas
na parte traseira dele, você conseguia também fazer a duplicação de uma fita cassete. Ligava um outro tape deck ou até um outro aparelho e fazia a gravação, reprodução e tudo. Além disso, ele também reunia uma outra coisa que era importante. Naquele momento da década de 70, se você não viveu isso, ou talvez seus pais, ou se você é mais novo ainda, os seus avós, era uma época onde também era cultura da classe média ter um equipamento de som em casa. Muitas vezes, inclusive, as pessoas nem usavam esse equipamento direito, tá? Literalmente era isso. Eu conheci muita gente que tinha equipamento bom, guardado e que ligava de vez em quando. Porque escutar música, seja o ritmo que for, aqui não estou julgando ritmo, é sinal também de cultura. Existe uma frase da década de 70, ditadura militar ainda, o final dela, sobre... Na lei do audiovisual brasileiro da época, que passava depois, quando um compositor lançava uma música, passava por censura, que ele dizia, música é cultura. E é verdade, música é cultura. Qualquer música reflete cultura. Então, da música clássica ou erudita, que é lá do Beethoven, do Tchaikovsky, de todos os compositores clássicos, ainda da Idade Média e posterior, cultura, você conhece tudo aquilo e estuda aquilo. A música popular, ou pop, né, moderno, ou o rock surgido no exterior, o rock brasileiro, a MPB, música popular brasileira, o jazz, o folk, o blues americano tradicionalíssimo, todos esses, né? Então, música é música. O sertanejo, que depois se criou aqui, e por aí foi. E várias outras derivações. Se você fizesse a ordem genealógica das músicas, você teria, como talvez, origens pequenas e depois uma grande diversidade. Bom, tudo isso, a forma de escutar a música, além de ser uma coisa prazerosa e relaxante para muita gente, é também a companhia para algumas atividades. Tem gente que estuda ouvindo música. Tem gente que trabalha ouvindo música, né? E tem gente que não consegue fazer nenhuma das coisas. Eu sou um deles. Se eu preciso de atenção, eu me disperso de uma forma muito rápida. Então, ouvir música enquanto eu preciso com alguma atenção chega a me irritar. É o oposto. Mas, de novo, aí sou eu. Então, o fato é que a fita cassete, voltando como repositório de música, é um negócio fantástico. Você conseguia normalmente, tem vários tamanhos, mas normalmente numa fita cassete de 60 minutos, 30 de cada lado, você conseguia fazer a sua playlist de 60 minutos. Ou seja, nós estamos falando aí de 14, 15, 16 músicas, dependendo do tamanho. E detalhe, numa porcariazinha de plástico desse tamanho que você portava em vários locais. Era muito comum nos carros, por exemplo, inclusive na época do Monza, que você colocasse um toca-fita, ou vinha de fábrica nas versões mais caras, ou você colocava um toca-fitas no carro e geralmente embaixo do banco a pessoa levava a sua playlist. Como assim? Uma caixa com 10, 12 fitas, era o tamanho padrão. Tinham alguns malucos que tinham caixas maiores de 24 fitas cassete. Gente, tem de tudo. Isso foi antes do CD, né? E, portanto, antes das disqueteiras e tudo aquilo que depois... Agora não. Agora, basicamente, é a web. Ou download no celular, ou, enfim, emparelhamento. É outro mundo. Mas a fita cassete fez o seu sucesso. Então, os tape decks surgiram daí. O 3-in-1, que da National Panasonic, que meu pai comprou lá em 1970 e pouco, era um 3-in-1 de 70 watts. E que meu pai era um cara que, meu pai e minha mãe, eles gostavam e curtiam música. Em casa, cada um ao seu estilo, mas eles escutavam música. Era relaxante para o meu pai no final de semana colocar um disco ou uma fita para escutar enquanto ele lia o jornal dele, ou tomava um aperitivo, ou coisas desse tipo. Para o meu pai era assim. Para minha mãe a mesma coisa. Então, meu pai, talvez a minha lembrança era uma música mais ambiente, não tão alto o som. Ele gostava mais da questão de fidelidade, então ele chegou a construir equipamentos dele mesmo, amplificadores e tal, para ter em casa, ainda quando o estéreo não era moda e tal. Mas quando surgiu a National Panasonic lançando, que era uma marca já consolidada, lançando no Brasil os 3-in-1, aí meu pai não teve dúvida. Aposentou o equipamento antigo, amplificadores Delta e tudo mais, passou para mim, que era um moleque lá da casa, o mais velho, e que curtia isso também. E já colecionava os meus LPs e tal. Então passei a ter meu estante de som ainda que antigo. E lá em casa fui comprar com ele no Mapping, ou no Jumbo Electro, lá no Brooklyn. Ele foi comprar o SS7000, 70 watts de potência, a versão prata ainda, não era o 7070, que é a versão preta, solta a foto aí. São iguais os aparelhos, muda o acabamento. Um é
prateado, o outro é preto com o visor, o dial em verde. Só isso, o resto é igual. Era um convênio, né? Toca-discos da Garrar, rebatizado como National, mas a fabricação era Garrar, é inglesa. E o toca-fita, eu não faço ideia do que equipamento era, mas enfim, estava integrado. E ali eu comecei a fazer minhas primeiras gravações, já em qualidade, em estéreo. Comprava o disco, colocava ali com a agulha boa, escutava. Eu não curti muito a parte de rádio. Esse equipamento tinha duas caixas de som, uma com um triaxial e na parte de baixo um woofer passivo, ou seja, ele era o bass reflex, era a reverberação da própria caixa que gerava também um som agradável, parecendo que era um alto-falante, mas ele não era, era um passivo, era só o cone que estava ali. Bom, esses equipamentos sobreviveram. Em algum momento, 2 anos depois, meu pai investiu no equipamento mais moderno, o SS9000, que eram 100 watts de potência, caixas de som maiores, portanto mais som, mais altura, mais volume de som, e já com alguns recursos tecnológicos, por exemplo, em vez de VUs em ponteirinho, em LEDs, né? Busca automática de espaços brancos, é o TPS, no toca-fitas. Enfim, é um equipamento que depois fez um som muito bom e deixou muito vizinho de cabelo em pé enquanto eu escutava o meu rock, AC/DC ou pop nesses equipamentos, eu e meu irmão. Esse equipamento, o SS7000, foi pro meu avô. E aí não teve dúvida, ficou lá muitos anos. Eu que mais usei quando ia lá gravar minhas fitas e tudo na casa do meu avô. Meu avô também escutava uma coisa mais clássica, minha avó alguma coisa de sertanejo, mas basicamente aquele equipamento pegava poeira na sala. Tinha para situações muito específicas, reuniões familiares, Natal, etc. Mas de resto ele ficava a maior parte do tempo parado, ou eu usava. Com o falecimento dos meus avós, o equipamento acabou sobrando, e sei lá eu por que cargas d'água. Meu Deus, o que esse cara está fazendo? Esse equipamento acabou sobrando em cima do... Meu Deus, que loucura! Caraca, hein, filho? Vai dirigir assim no raio que eu parta. Mas enfim, então... Esse equipamento acabou parando ensacado em cima do guarda-roupa da minha mãe. E um dia olhando, eu peguei pra mim. Falei, não, para, né? E deixei. Funciona, tá perfeito. Precisa de uma revisão de toca-disco, engraxamento, o rolo a roldana, né? Que a polia, melhor dizendo, que faz a rotação do prato. E, obviamente, limpar potenciômetros e também trocar a correia do toca-fita. De resto, ele funciona. Perfeito. AM, FM, tudo. Mas eu acabei me empolgando lá em 2011, por aí, comecei a comprar equipamentos mais parrudos, usados, mais revisados e tal. E aí primeiro foi um receiver. Esse receiver foi o S125 da Gradiente, 125 watts de potência, cheio de recursos, adorável aparelho. Em seguida um Technics parrudo também, já com caixa de madeira da década de 70, o pratinha, e depois eu não lembro o modelo. E em seguida o cara da loja falou assim, chegou o par dele, o preto, comprei também, ficou de reserva, os dois estão guardados. E aí comecei com os toca-fitas, né? Os tape decks. O primeiro que surgiu na mesma loja, Amplissom, lá em Pinheiros. O cara trabalhava com isso e me oferecia logo que surgia. Ó, o cliente deixou aqui para vender. E eu pegava. Um Onkyo, já da década de 90, todo alto reverse, perfeito aparelho, funciona perfeitamente até hoje. Esse está em uso lá na estante. Em seguida eu comprei no Mercado Livre uma bomba, um toca-discos do conjunto do S125. Nunca funcionou direito, mas ele tinha um visual bonito, nunca deu certo. Mandei revisar, não ficou bom, tá guardado, quem sabe um dia. E comprei também um S96, se não me engano, mais simples, mas que após uma revisão funciona muito bem. Então esse eu deixei hoje em dia no apartamento da praia, tá com caixas Edifier lá, toca muito bem o sinal. Aí recentemente, vendo canais do YouTube, eu trouxe um equipamento que era top de linha de uma marca chamada CCE, né, que é o 8080, modelo com visor fluorescente, deixou de ter os VUs, passou. Fantástico o aparelho, limpo, o som é fantástico, cheio de recursos, Dolby, o caramba, tá em uso, mostrei já vídeo dele aqui, acho que muito legal, vou pôr a foto também. E recentemente vai ser tema do próximo episódio, ou melhor, foi tema, né, de episódio passado, lá no Rei do Som, achei o Kenwood que ele ofereceu, fantástico aparelho, japonês, década de 70, com som muito bom também, e que esse ficou num kit para viagens, então eu chamo de
Kit Viagem Monza. Na parte traseira aqui do banco eu deixo uma sacola com o tape deck, fone de ouvido e tudo, e do outro lado umas caixinhas de som da Tomate. Tomate, acha no Mercado Livre, 100 watts de potência, toda moderna, aceita RCA, linha 1, linha 2, entrada ótica, Bluetooth, etc. Você tudo com controle remoto, mas você consegue também ligar o seu tape deck lá. E para levar para um hotel é fantástico. Você leva essa caixinha, coloca em qualquer lugar, tem um bom som. Às vezes você está num hotel, não tem o que ouvir, a TV é um som porcaria, pinico, você coloca isso, levo as minhas fitinhas e tal. Então, queria dedicar essa passagem aqui. Esse cara, ele parou todo errado, né? Ele tá em cima da ciclovia de pisca-alerta ligado. Vamos para cá. Bom, então foi isso. Na viagem agora que nós fizemos para Brasília, episódio que vocês já devem ter visto, né? Talvez até em 2 partes, não sei como eu editar, porque tem muito material. Mas eu levei e coloquei no hotel nos 4 dias de carnaval que nós ficamos lá. Esse dormir era com fita. Levei 5, 6 fitas, cada um num estilo diferente e beleza. Então, hoje de manhã, por exemplo, indo ao trabalho, eu fiz a garimpagem. Então, procurei no YouTube Music, é o meu fornecedor de música. Tem gente que gosta do Spotify, o outro gosta do Apple Music. Eu me identifiquei com o YouTube Music da Google. Adoro. Faço as minhas playlists, a mesma playlist que eu gero em fita cassete, eu gero uma cópia na playlist do aplicativo. Então, eventualmente, eu tenho a mesma seleção nos 2 lugares. A fita acaba sendo, inclusive, melhor, porque algumas músicas que eu pego hoje, que são licenciadas dentro do YouTube Music, passam um tempo, elas desaparecem do YouTube Music. Ela fica indisponível. Eu não sei exatamente qual é o contrato que esses caras têm, mas somem. A fita cassete não some. Então tem músicas que hoje eu só tenho em fita cassete. O YouTube já não tem mais. Mas enfim, mas é uma excelente busca. Eu considero que hoje a facilidade para você conhecer estilos musicais ou pesquisar de um determinado estilo musical que você curta, bandas ou enfim, em outros países, é um negócio que é inimaginável na década do Monza. Sem pensar, por mais que você frequentasse lojas de disco no Brasil, era muito difícil você se deparar com bandas estrangeiras em quantidade, com variedade. Uma ou outra vinha, mas eram preços exorbitantes de disco, geralmente disco, né, importados eram proibitivos, e mesmo assim, se você tivesse dinheiro e não viajasse, era limitado. Hoje, por exemplo, no YouTube Music da vida, eu coloco lá, por exemplo, hoje eu coloquei UK Pop Songs, ou seja, pop song, músicas pop inglesas. Cara, tem uma quantidade absurda que bate com o meu gosto. Eu fui curtindo N músicas. Vai sair uma fita de UK Selections, vai sair aqui uma fita ou 2 com isso. Outro dia fiz uma seleção de fitas com pop francês, então French Pop Musics. Cara, veio uma seleção fantástica, sobrou, deu uma fita e ainda tem material para mais uma outra. Outro dia fiz outra de músicas espanholas pop, então tem pop espanhol, tem de tudo. Então tem música chata, tem música boa. Então já peguei músicas gregas, músicas japonesas, músicas alemãs. Cara, tem um mundo que você pode imaginar. É impressionante como a gente é ignorante em música. E aí, para fechar isso, esse nosso comentário aqui na Avenida Bandeirantes, eu coloco o cara que para mim era talvez uma das referências. É um cara que começou a fazer vídeo antes do YouTube, fazendo videolog, pra vocês terem uma ideia, que já faleceu, mas que era o primeiro precursor, um dos precursores do rock nacional, que além de gostar muito de música, fundou banda, Magazine, Kid Vinil, sucesso estrondoso no começo da década de 80 com Eu Sou Boy, bombou muito nas rádios, toda molecada queria escutar Eu Sou Boy. A música trilha para Curitiba, quando a gente vai a BR-116, se você pesquisar você vai achar, também feita pelo Magazine com Kid Vinil. TV Primata, uma crítica à TV emburrecendo, aquele negócio todo, Kid Vinil. Então tem muita Tic-Tic Nervoso, né? Também uma música. Enfim, ele fez alguns sucessos, não foi uma banda assim como Legião, Titãs, Paralamas ou a que ainda existe, Capital Inicial.
Não, foi uma banda mais modesta. Tem uma hora que ele desistiu disso, a banda que durou pouco. Mas, cara, ele foi um dos precursores quando as bandas surgiram e estava lá o Kid Vinil. Agora, pra mim, a importância maior não era como compositor e cantor. Eu acho que é como adorador da música. A coleção de discos compactos que o Kid Vinil era fanático e que ele trazia nesse blog dele, ele viajava muito pro exterior, percorria aqueles locais e trazia rock que não chegavam no Brasil. Então ele estava numa época antes desses aplicativos que eu mencionei. Então o Kid Vinil, aí já nos anos 2000, passou a ser uma referência. Se você quisesse descobrir bandas que você nem imaginava que existiam, estrangeiras, Kid Vinil, ele fazia um programinha de meia horinha por semana, e aí era muito legal e com qualidade. Kid Vinil, como ele gostava de música, ele fazia um vídeo bom e todo um equipamento de estúdio para fazer. Ele colocava lá, ó, essa música eu vou tocar. Ele era um DJ, ou um radialista. Colocava, ó, esse programa aqui eu vou falar da banda tal, falava um pouco da banda, o compacto é esse e solta 2 músicas. Era do cacete. Pena que Kid Vinil faleceu, deixando esse sentimento. Um cara que entendia muito do negócio. Além de apaixonado com cultura, né? Ele entendia muito daquilo que ele falava. Muito bem. E é isso. Estamos terminando aqui a Avenida Bandeirantes. Vamos para a próxima em alto contínuo. Provavelmente amanhã vamos rodar de novo com o nosso querido automático, que é o carro que nós estamos aqui, o nosso querido Monza 8788. Próximos episódios de Monza, provavelmente amanhã, sexta-feira, à noite, 500 EF, viajando para o litoral de São Paulo. Então amanhã, trânsito urbano no automático, à noite 500 EF. E o querido CCV, super guardadinho, fez um excelente trabalho na viagem para Brasília, 2.200 km de percurso, e a única coisa que ele fez foi colocar álcool, mais nada, né? Até o Clio, que a gente levou com 70 mil quilômetros, deu problema. Teve um mau contato aqui em cima, dentro da carenagem do volante, na chave que comanda o farol alto e farol baixo. Num determinado momento da volta, o Diogo estava dirigindo e não tinha mais farol baixo, nem no painel e nada. E aí nós fomos em viagem. Eu falei, Simone, tem conexão? Tem. Põe no YouTube e coloca problema Clio, farol baixo. Achamos um vídeo de um cara que eu sei lá quem é, e que era acho que um eletricista, e estava dizendo, olha pessoal, antes de sair trocando peça, no Clio é comum acontecer isso, mau contato no conector, faz isso, tira a carenagem com 3 parafusinhos, desconecta, dá pressão no conector, reconecta, e 90% das vezes o caso está resolvido. E eu falei, cara, não pode ser fácil. Isso dirigindo, tava voltando nas 12, 13, 14 horas que nós fomos na estrada, num determinado ponto já aqui no estado de São Paulo, que nós paramos para abastecer o CCV. Eu sempre levo a caixa de ferramenta. O Renault usa muita chave Torx, né? Tipo Torx. Então, celularzinho ligado, descobri como é que abria. Parafuso Torx embaixo, mais 2, tirei, saquei aquela parte de cima. Dito e feito, desconectei, dei uma leve pressão com a ajuda de um clips aberto, né? Porque é bem pequenininho o local, não dava para pôr uma chave de fenda. Reconectei e o farol baixo, milagrosamente, do Clio voltou a operar do jeito que ele tinha saído de fábrica. Então aprendemos mais uma. E o CCV nada, só levou a caixa de ferramenta, não precisou fazer nada no Monza. Ainda bem. É isso aí, galera. Fui, vamos para as próximas. No espaço do Monza, a sua família sente o que a tecnologia é capaz de fazer. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet.